Seja muito bem-vindo ao Somatize. Eu sou a professora Edna e hoje nós vamos fazer mais um vídeo de cilindro. Só que aqui eu vou usar uma aplicação de um problema. Você vai gostar, não sai daí. Bom, nesse vídeo aqui de cilindro, eu vou usar uma questão que poderia ser pedida mais ou menos em química, tá? E é usada uma aplicação, né, uma resolução de um problema com a matemática. A física, a química, a matemática estão interligadas, né? Não tem como ser diferente. Olha o que a questão pede. Qual a massa de mercúrio em quilogramas necessária para encher completamente um vaso cilíndrico de raio interno 10 centímetros e altura 30 centímetros, se a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Olha só que interessante. Eu vou ter que mexer com densidade, né? Ele disse que o vaso é um vaso cilíndrico, né? Então, um cilindro, quanto de massa, qual a massa, né? Quanto de mercúrio eu vou ter que colocar aqui dentro, sendo que ele deixou claro qual é a densidade, né, desse mercúrio, sendo que esse vaso cilíndrico tem 10 centímetros de raio e 30 centímetros de altura. Então, qual que é a massa de mercúrio que eu consigo colocar aqui dentro, levando em conta a densidade do mercúrio? Olha só que questão mais interessante. Então, nós precisamos, para fazer essa questão, relembrar a fórmula da densidade. A densidade é uma razão que divide a massa sobre o volume, tá? Então, ele já até disse, olha aqui, ó, gramas por centímetros cúbicos. Então, já é isso, ó. Massa em grama, volume em centímetro cúbico. O problema nos deu a densidade do mercúrio, falou que esse mercúrio vai ser colocado em um vaso cilíndrico, né? Então, ó, mais ou menos assim, ó. Esses vasos, né, de experimentos, né, que a gente vê na escola, vê em filme, né? Normalmente são cilíndricos. Então, ó, quanto de mercúrio eu vou ter que colocar aqui, sendo que esse vaso tem, ó, 10 centímetros de raio e 30 centímetros de altura. Então, quanto de mercúrio eu consigo colocar aqui dentro para que eu consiga encher completamente esse vaso, né? Aqui, ó, para encher completamente esse vaso, dado que a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetros cúbicos, né? Então, vamos lá. Já sei que a fórmula é massa sobre o volume, ok? O que eu preciso aqui desta questão? Eu preciso da massa. A pergunta é qual a massa? Preciso da massa. Foi me dado a densidade e o volume eu vou ter que calcular, tá? Então, é onde a matemática entra aí dentro de uma questão de química. Então, ó, preciso saber o volume deste cilindro, desse vaso cilíndrico. Então, como que é a fórmula do volume? O volume é área da base vezes a altura. Por que eu coloquei πr ao quadrado? Porque a base é um círculo e a área do círculo é πr ao quadrado. Então, o volume, πr ao quadrado, h. Então, para nós aqui, ó, fazendo essa continha, vou ter π vezes o raio 10 ao quadrado vezes a altura 30. Então, essa é a operação que eu tenho que fazer. Bom, a questão aqui não falou para arredondar o π em lugar nenhum, então eu posso deixar como π, mas como a pergunta é qual a massa de mercúrio, não sei se fica muito bom, porque esse π vai ficar na resposta, né? Se eu não arredondar, se eu deixar π, esse π vai ficar na resposta. Não sei se é o ideal, tá? Eu prefiro transformar em 3,14, tá? Apesar da questão não ter pedido para arredondar isso, mas eu vou preferir colocar.
Então, nosso volume, eu vou colocar 3,14 vezes 10 ao quadrado é 100, já vou fazer aqui, vezes 30. Então, 3,14 vezes 100, isso é só andar com a vírgula duas casas, vai dar 314 vezes 30. Só fazer aqui rapidinho. 314 vezes 30. O zero já acrescento. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1 é 3, com 1 é 4. 3 vezes 3 é 9. 9.420. Então, o nosso volume, 9.420. Lembrando que aqui está em centímetros, então o volume é centímetros cúbicos. Pois bem, já tenho aqui o nosso volume. Para que eu calculei esse volume mesmo, Edna? Bom, ele quer saber qual a massa e ele nos deu a densidade. Então, nós vamos usar esta fórmula aqui, ó. A densidade é a massa dividido pelo volume. Então, eu vou substituir a densidade, ó, 13,6. Então, terei aqui, ó, 13,6 igual. A massa é o que eu quero descobrir e o volume acabei de achar. Para isso que eu achei esse volume aqui primeiro, tá? Então, ó, 9.420 é o nosso volume. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Para finalizar essa questão, preciso pensar que número que eu divido por 9.420, que dá 13,6. Na prática, é só multiplicar o 13,6 vezes 9.420, que é o popular multiplicar cruzado. Então, vou fazer aqui 9.420 vezes 13,6. Então, terei aqui 6 é 0, 0. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 4, 24 e 1, 25, vão 2. 6 vezes 9, 54, com 2, 56. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 9, 27 e 1, 28. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 9, 9. 0. 2, 5 e 6, 11, vai 1. Aqui 8, 9, 10, 11, vai 1. 13, 14, 18, vai 1. Aqui dá 3 com 9, 12. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, deu 128, 112. Então, deixa eu colocar isso aqui. 128, 112. Então, na prática, ó, 128.112 gramas. Por que eu tô falando grama? Porque a densidade é grama por centímetro cúbico. Então, eu posso falar que isso é 128.112 gramas, porém, eu posso passar isso para quilograma, né? Aqui ele não falou, ele só pergunta qual a massa... Ah, perdão, falou assim. Qual a massa em quilogramas? Então, eu não vou responder em gramas, eu vou passar para quilogramas. Como que eu faço isso? É bem simples, tá? Eu tenho que pensar que 1 quilograma são 1.000 gramas. Então, na prática, para eu passar um número de grama para quilograma, basta andar com a vírgula 3 casas, né? Porque 1 quilo são 1.000 gramas. Então, basta eu andar com a vírgula 3 casas, diminuindo o número. Então, a vírgula, só lembrando que estava aqui no final, ó, 112, vírgula. Então, aqui, ó, vamos ter a vírgula está aqui ao final, andando uma, andando duas, andando três. 128,112 quilogramas. Então, essa é a nossa resposta para este problema envolvendo cilindro. E aí, gostaram da resolução? Deixe aqui nos comentários e compartilhe com seus amigos. Assim você ajuda o seu Matiz a crescer.